Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Chegamos finalmente ao final deste ano litúrgico e neste dia, com a festa de Cristo Rei, terminamos a nossa caminhada deste ano religioso, que é diferente do ano civil, mas para nós o ano termina com esta semana, com o início com a festa de Cristo Rei. E celebrar a festa de Cristo Rei é lembrar que todos os povos da terra estarão reunidos diante dele como esse rei. Então essa festa de hoje mostra a universalidade da salvação, o evangelho que é oferecido a todos e para qualquer pessoa. Celebrar a realeza de Cristo significa que o que ele semeou vai dar frutos para que todos possam dele se alimentar. Deus é um Pai amoroso que ama incondicionalmente e que dá vida plena a todos os que nele acreditam. Para garantirmos isso, precisamos ser cristãos menos soberbos e mais humildes. Isso significa significa a garantia da soberania de Cristo em nossa vida. Assim, a primeira leitura, tirado do livro de Ezequiel, capítulo 34, versículos 11 a 12, depois 15 a 17, traz a palavra do próprio Deus que diz: eu vou apacentar as minhas ovelhas conforme a justiça. Então, na época do profeta Ezequiel, o povo de Deus estava espalhado na vastidão do Império Babilônico, como escravos, cada um servindo num lugar diferente. O rebanho de Deus se tinha espalhado durante a tempestade da conquista, que foi um dia, segundo o profeta, de sombra e escuridão. Tal qual o pastor, Deus vai reunir novamente o seu povo e conduzir para a terra que ele mesmo deu como herança. Ele vai reunir e contar cada um para que todos estejam em segurança. Então o pastor supremo vai cuidar de cada uma na sua necessidade específica, porque cada ovelha tem a sua necessidade específica. E Deus sempre cuidou do povo ao longo da história e agora vai agir de forma especial, instaurando uma nova ordem de equidade e justiça. Então, no rebanho, o animal mais forte empurra os mais fracos para longe do alimento. E assim as lideranças religiosas fizeram com os mais vulneráveis do povo. E por isso a justiça será feita entre uma ovelha e outra, entre cordeiros e bodes. E então essa justiça é a presença de Deus proclamada na primeira leitura por Ezequiel. A segunda leitura, tirada da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 20, 26, depois o 28, Paulo explica o significado da ressurreição de Cristo como a vitória dele sobre a morte. Então, o primeiro Adão representa todas as pessoas que vivem o egocentrismo, pecado e a morte. O Pai faz uma nova criação e o novo Adão ensina o caminho da vida plena. É preciso que ele reine, isso é, que possa vencer o último e mais terrível dos inimigos da vida humana, que é a própria morte. Então fomos criados e recriados para, assim como Cristo, sairmos vitoriosos sobre a morte e ressuscitar com Ele. E nesta festa de Cristo Rei, o Evangelho apresentado é o de Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46. E nesse trecho nós encontramos uma palavra muito bonita saindo da boca do próprio Jesus. Recebei o reino que o Pai preparou para você. Recebei o reino que o Pai preparou para cada um de vocês. Então, a parábola, ela indica a chegada da pessoa no reino definitivo. A história como será a chegada de cada um
no reino definitivo. Então, na sociedade antiga, cabia ao rei fazer o julgamento, e condenar o culpado e absolver o inocente. Então, é assim que é visto também o reino de Deus. Deus é esse rei que vai, então, dar a cada um o prêmio conforme o seu merecimento, ou seja, o castigo ou a recompensa. Então, diante disso, se vê aí a tarefa de Jesus, que é a mesma, estar sentado no trono como rei e pastor. A separação será então nesse final. É uma imagem daquela época onde os pastores cuidavam de ovelhas e juntamente com as ovelhas as cabras. E claro que juntas, e cuidavam ao mesmo tempo. E a separação acontecia no início da noite, justamente por causa de cada uma delas, da ovelha e da cabra. Então, a ovelha, à noite, ela suporta melhor o frio. E as cabras precisam ir para um lugar, um abrigo melhor, pois elas precisam ser protegidas, porque elas elas podem sofrer, podem morrer com o frio. Elas não têm a proteção que as ovelhas têm. Então, por isso que essa separação das ovelhas e das cabras, que era tão natural e normal para um pastor daquela época. Porque, no caso, com o frio, da noite, elas podiam ficar doentes e, é claro, perder a própria vida. Então, assim acontecerá, segundo Jesus, com a humanidade no entardecer de sua vida. Então, esse é o primeiro ensinamento que ele traz hoje. O segundo é que, tanto na igreja quanto no mundo, nós vivemos misturados. Então, aqueles que praticam o bem e aqueles que nada fazem. A convivência entre opressores e oprimidos, aqueles que acumulam riquezas e aqueles que passam fome. Essa mistura continua até o fim, quando todos estarão diante do Senhor para a separação definitiva entre aqueles que fazem o bem e aqueles que fazem o mal. A condenação é de todos aqueles que se fecharam no seu egoísmo, nos seus próprios projetos, estejam eles dentro ou fora da igreja. O espanto diante do veredito do rei acontece com todos, mostrando que o reino é bem diferente do que alguns pensam e pregam. Portanto, alguns imaginam que o reino é merecimento, o reino é graça. E a separação final, ela é consequência daquilo que se vive neste mundo, é aquilo que se pratica nesse mundo. A separação vai acontecer entre aqueles que praticam o bem e aqueles que praticam o mal. Eu repito, sejam pessoas de dentro ou de fora da própria igreja. Assim, então, celebramos esta festa, concluímos esse ano litúrgico, louvando e agradecendo ao nosso Deus por todas as realizações que aconteceram em favor do bem, por todas as pessoas do bem que trabalham, que lutam em nossas comunidades, para que esse bem possa imperar. E esse nós chamamos dos leigos, e são esses leigos que são celebrados e comemorados nesse dia de hoje como o dia do leigo, iniciando assim na nossa igreja este ano do laicato, o ano em que os leigos serão olhados com amor, com carinho, pela sua importância na vida da igreja, na construção de uma sociedade do bem, de uma sociedade bem melhor da que nós a vivemos, melhor do que aquilo que já acontece. Um excelente final de semana e ótimas celebrações a todos.